Uma audiência na Assembleia discute o Plano Estadual das Juventudes em Minas. O plano, que ainda depende de aprovação, trata de políticas públicas voltadas para essa parcela da população. Eu converso com Natália Ramos, que integra o Levante Popular da Juventude, sobre esse assunto e também sobre os desafios para os jovens neste momento de grave crise política e econômica do país. Bem-vinda, Natália. Obrigada, agradeço pelo convite. Em nome do movimento, o Levante gosta muito de participar desses espaços, porque é onde a gente pode colocar as nossas demandas, né, da juventude que organizamos, para todo mundo conhecer um pouco melhor o nosso movimento. Antes da gente entrar no nosso assunto, só para clarear, exatamente o que é o Levante, como é que ele funciona? Então, o Levante é um movimento social de juventude, né, que se propõe a organizar os jovens onde quer que eles estejam. Nós trabalhamos nas frentes territorial, que são nas periferias dos grandes centros urbanos, e nas pequenas cidades também, né, que a gente tem que lembrar que o interior também tem periferias, nas escolas da rede pública e da rede privada e nas universidades. Aí a gente trabalha em organizações que nós chamamos de células. Então, as pessoas que querem se organizar no Levante num determinado território se encontram para reuniões onde fazemos debates e nós trabalhamos também com coordenações. Então, cada célula tem um coordenador que vai participar de reuniões das coordenações estadual. E aí a gente vai fazer um apanhado do que está a juventude no estado, né? Então nós temos uma coordenação de Minas Gerais e temos uma coordenação nacional, porque hoje o Levante já está presente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. Bom, clareado isso, vamos ao que interessa, que é o plano estadual, né? Para as juventudes em Minas. Como é que você define a importância desse plano, né, para os jovens? E como é que isso afeta a vida deles? Só deixando claro, voltando a falar que o plano ele está sendo produzido, né? E tem que ser votado aqui na Assembleia. O plano ele saiu de um processo de organização, né, que foram as conferências que tiveram em 2015 de juventude, em que se colocou para o estado de Minas Gerais uma necessidade de se pensar a juventude, né? A grande parcela de jovens hoje, né, que em torno de 26% da população mineira está nessa faixa etária que a gente chama de juventude, que é de 15 a 29 anos. Então, é uma parcela significativa e que não tinha uma política específica para ela. Então, a juventude engloba tanto a rede, né, de ensino, que são os estudantes do ensino médio, como os estudantes universitários e os trabalhadores jovens, né? E o ensino técnico. Então esse plano, desculpa, pode concluir. Esse plano é a primeira política focada no jovem? Esse plano é a primeira iniciativa do governo de Minas para o jovem, né, para essa parcela denominada juventude, que é recente no nosso país. Então ele tem vários eixos, como educação, segurança pública, saúde, cultura, as juventudes específicas, que são a indígena, a quilombola, ribeirinha, a política das mulheres, LGBTs, negros e negras, né? Então ele é um plano que tem vários eixos e que trata de partes específicas da juventude. E aí ele foi montado por uma comissão formada pela Subsecretaria de Juventude do Governo de Minas, junto com os representantes da Assembleia Legislativa, né? Os deputados da Comissão de Esporte, Lazer e Juventude também apoiaram. O GPI, né, a equipe da GPI, e nós começamos a elaborar esse plano. O que nós temos hoje que... GPI é a gerência, a gerência, né, aqui da Assembleia, que está trabalhando junto. E aí nós fizemos uma espécie de esqueleto, né, onde nós, a partir das propostas da Conferência de Juventude, colocamos as demandas que nós tínhamos já visualizadas para Minas Gerais, e esse esqueleto, né, desse plano piloto, que se encontra na página da Assembleia, né, no evento que chama Fórum Técnico Jovens nas Gerais, construindo o Plano Estadual da Juventude. Ele vai ser levado para debate de outras cidades, em outras cidades, né, que é o que nós pautamos na audiência. A discussão ocorreu aqui e agora vai avançar para o interior. Nós pautamos na audiência pública que os deputados entendam a importância da interiorização desse plano e que ele seja debatido no maior número possível de municípios mineiros.
para os jovens conseguirem dar mais opinião. Porque mesmo tendo 44 entidades na construção desse plano, nós representamos jovens, mas nós não temos noção da realidade em que eles vivem, né? Então, a gente ainda precisa que outros jovens sejam consultados, que as cidades tenham a chance de levar os seus jovens para debater este plano, para que o Estado, né, 853 municípios, Minas Gerais é muito grande. A diversidade tem muita riqueza. No meio da juventude é muito grande. É muito grande, né? A gente trabalhou até o termo juventudes por isso, né? Foi um consenso tirado da equipe da organização. Porque, por entender isso, temos o jovem da periferia, temos o jovem do campo, temos o jovem negro. Daí os juventudes. Os juventudes. Título, né? Daí saiu esses juventudes. O Levante até não trabalha com esse termo, né? Que a gente entende juventude como o global, que engloba jovens diversos. Ela é única, mas ela é diversa. Mas né? ela é diversa. Mas aí a gente optou pelo termo juventudes. E aí é isso. Esse plano tem que ser debatido mais amplamente, né, no Estado. Só tentando destrinchar melhor a questão das demandas, né? Você falou em eixos. Isso. Que vão ter contribuições no interior. Sim. Agora, o que você entende, né? E o Levante entende como que é, de fato, mais comum a todos esses grupos, que pode estar presente em qualquer um desses grupos que compõem a juventude. Eu acho que assim, nós temos um consenso muito grande da juventude de que hoje o que mais afeta a todo jovem é a falta de interesse mesmo público em investir em políticas para a juventude, né? Na área da cultura, o acesso à cultura é muito difícil para o jovem, seja por problemas de mobilidade, né? É muito difícil o jovem sair da periferia e chegar ao centro urbano, onde está acontecendo os eventos culturais. A cultura da juventude ela é criminalizada porque ela está muito relacionada ao grafite, ao hip hop, ao rap, então ao funk. Então, assim, é uma cultura ainda não muito aceita na sociedade, então isso acaba marginalizando a juventude, principalmente da periferia. A educação, né? Porque nós temos uma pauta de que o nosso ensino público hoje, ele tem uma qualidade defasada por falta de investimentos na estrutura das escolas, na quadra de professores. Então, a gente tem como prioridades para a juventude hoje a cultura, o acesso à cultura, ao esporte, ao lazer, o acesso ao ensino público de qualidade e a saúde também, né? O saneamento do Sistema Único de Saúde, e eu posso falar, sendo enfermeira, é uma área que eu vejo muito, a juventude ela não acessa o serviço de saúde pública. É uma parcela da população que ainda não entende qual a importância do jovem procurar a unidade de saúde. Ela ainda não entende que a gente vai no posto, é para fazer prevenção, é para fazer promoção de saúde, é para fazer um check-up. Que tipo de consequência tem essa... Então, a gente tem muita consequência do cuidado. O distanciamento do Porque cuidado jovem leva... costuma achar que é eterno também, né? que eu sou saudável, eu tô ótimo. Não, é velho que tem diabetes, tem essas leituras. Mas a promoção de saúde, ela vai perpassar tanto para questão do planejamento familiar, né? Nós ainda temos gravidez na adolescência e gravidez que poderia ser evitada por uma educação sexual nas escolas, por um acompanhamento melhor da estratégia de saúde da família, a juventude mineira, brasileira como um todo. Então, o planejamento familiar, a questão do uso dos preservativos, né? Como que a gente lida com isso hoje? O jovem faz sexo, o jovem transa, mas como isso está sendo colocado para a juventude? Qual debate está sendo feito com os jovens sobre esses assuntos, né? Agora, isso também fica a cargo. E o plano traz essas pautas, essas demandas de debate na juventude. Agora, Natália, a gente sabe que a maior parte, você disse, de 15 a 29 anos, isso. Boa parte desses jovens está afetada diretamente pela falta de emprego. Com não é? certeza. Existe alguma interseção com esse aspecto econômico, né, da nossa realidade? O plano toca em alguma coisa nesse sentido? A gente trabalhou dentro do plano a questão de conciliar tanto os programas que já existem, né, do Menor Aprendiz, do ProJovem, dos programas de capacitação do governo, com os programas de primeiro emprego, e também a questão de trabalhar muitas cooperativas e associações, né? A juventude hoje ela cai no mercado informal por
pela idade, né? Legalmente, nós não podemos trabalhar sem ser na maioridade. Mas aí, dentro de casa, eu preciso procurar um emprego porque eu tenho que ajudar a minha mãe e o meu pai com a renda da família. Então, como conciliar isso? Como a juventude conciliar o emprego, o estudo? Então, assim, você quer conciliar tudo, né? Você quer dar ao jovem a oportunidade de continuar o estudo, você quer que o jovem tenha condição de trabalhar, ajudar a sua família. Então, o plano, ele visa isso. Tanto a questão do investimento em políticas públicas de capacitação para a juventude, né? Como trabalhar as associações que empregam os jovens hoje. A juventude hoje tem um programa de trabalho na área artística, né, muito grande. São jovens músicos, jovens pintores, jovens escritores que não conseguem adentrar o mercado de trabalho fazendo o que gostam. Tem que procurar empregos informais, vender num camelô, uma loja ganhando pouco. Então, assim, a gente está tentando dar caminhos para que a juventude possa trabalhar com o que gosta e possa trabalhar de maneira formal e dentro dos seus direitos, né? Você percebe o poder público aberto à construção desse plano? Eu digo poder público, eu estou me referindo a não só ao governo do estado, como à Assembleia. Como é que está, né, a abertura para o desenvolvimento desse plano e assim, tem um prazo para que ele, enfim, seja concluído? Sim. O nosso prazo era até começar os fóruns, porque o plano vai para os fóruns. Quando volta dos fóruns, tem o condensado do plano como ele ficou, né? Depois de todas as interferências dos municípios. E esse condensado maior é que vai ser votado na Assembleia como projeto de lei. Inicialmente, quando começamos a construção desse plano, era para ele ser já realizado os fóruns técnicos agora, no primeiro semestre, para que no segundo semestre já houvesse a finalização já tem um semestre e a proposta do projeto de lei. E de acordo com, né, o orçamento público do Estado não comportou a realização desses fóruns agora. Faltou dinheiro. E por isso a realização da audiência ontem, para colocar os deputados, né? O presidente da comissão, o deputado Ulisses Gomes, ele vai levar para a plenária a importância da realização desses fóruns com urgência. Isso que é o que nós significa pedimos cobrar ontem. Dinheiro do governo do estado para que ocorra. A gente teve o apoio da... Só para entender, para realizar o fórum tem que ter recursos. Tem que ter recursos. Os fóruns são em diversas regiões. Tem que ter o recurso, porque a equipe construtora do plano, ela tem que ir até os municípios, né? Entendi. Mas ela também pode ter outros tipos de apoio. A Assembleia não precisa arcar necessariamente com todo o gasto do fórum, né? Pode-se fazer parcerias com as prefeituras, né? Com as superintendências de educação. Pode-se procurar outras alternativas, que é o que nós apresentamos na audiência, né? Agora, a expectativa de que seja aprovado é boa. A expectativa apesar que temos desse atraso e da dificuldade financeira. Eu brinco sempre que se atrasar demais, o povo vai para as ruas falar. E se tem uma coisa que o Levante sabe fazer bem é organizar a juventude nas ruas. Tá no nome, né? inclusive, né? Tá no nome. A nossa pauta é a luta né, que a gente brinca que nós somos o fermento das massas. Porque o que nós queremos é levar a juventude para a luta dos seus direitos. Então, pode ter certeza que vai ter cobrança, se isso começar a se estender demais, né? Depois de aprovado o plano, vamos considerar que atrasou, mas a coisa vai sair, caminhou e tal. Que garantia há de que as políticas públicas definidas no plano vão ser, de fato, implementadas? Como é que vocês pretendem trabalhar para fazer essa cobrança? Não é? Porque a gente sabe que muitas vezes as coisas não saem do papel. Não estou dizendo que isso vai acontecer, mas isso é uma realidade. A gente tem o plano da educação, né, que já teve o processo dos fóruns e está um pouco travado ainda. O plano da educação é um dos planos que está com esses travamentos. O nosso foco quando a gente fez a construção desse plano, né, esse esqueleto, as secretarias de governo, os representantes da Assembleia, todos foram lá falar um pouquinho da sua área. Então, quando a segurança pública foi debatida, a segurança pública foi lá e falou, olha, a gente faz isso, a gente pode fazer isso e tal. Então, assim, a gente teve, na construção desse plano, criado uma linha de, isso eu cobro dessa pessoa, isso eu cobro daquela pessoa. Vocês já sabem o que então, a gente já cobrar, sabe né? onde que nós vamos cobrar a implementação desse plano, desse projeto de lei. Então, o nosso objetivo é esse. Aprovado
aí já vai começar a sessão do que a gente brinca de cobranças, né? Então, nos organizarmos para fazer acontecer tudo que está específico lá. E para nós, que é um movimento de juventude, que desde da sua criação, que nacionalização, que foi em 2011 até hoje, 2017, nós tivemos um avanço muito grande dentro do Estado de organização da juventude. Então, nós achamos que temos força suficiente para botar a população para cobrar. E já estamos nos articulando para cobrar dessas secretarias do governo de Minas como vai ser a execução desse plano. Natália, mudando um pouquinho o foco da nossa conversa, o país está vivendo um momento extremamente conturbado, com uma crise muito grave. Não é? Como é que essa crise está impactando a juventude? Como é que vocês que têm esse trabalho, né, no movimento e conhecem as demandas, as necessidades e os problemas, né? Como é que ela está afetando? Dá para sentir? Dá para fazer um diagnóstico disso? Com certeza. O que a gente percebeu desde o impeachment, né, da presidenta Dilma, que para nós é um golpe, né, é um crime, é um impeachment sem crime de responsabilidade, foi um golpe. Um golpe desde machista. Desde o início do processo? Desde o início do processo, a gente teve a leitura de que... Quando ele se realizou. A gente tem a leitura de que o processo é um golpe. Existiu em 2014 duas linhas, dois projetos políticos que estavam disputando as eleições. Que no nosso entendimento, enquanto Levante, nós tínhamos o projeto neoliberal, né, proposto pelo candidato Aécio Neves, e o projeto neodesenvolvimentista proposto pelo presidente Dilma. Para nós, a presidente Dilma era a pessoa com melhor chances de comprar o nosso projeto político, porque o Levante acredita que o sistema político brasileiro hoje precisa de uma reforma, que nós chamamos de reforma a constituinte, soberana e exclusiva do sistema político. Porque não dá para se manter num país em que quem manda hoje nos nossos políticos são os grandes empresários, né? São as transnacionais que não têm interesse nenhum em investir em políticas públicas sociais, né? Então, por que manter um país... Né, um sistema político onde quem manda no país são as pessoas que não pensam no povo. O povo acha que elegeu o presidente, acha que elegeu o deputado, mas na verdade o deputado, o presidente, o senador, o vereador, o prefeito foi eleito pela empresa que mais investiu nele. E é a que vai cobrar, né? Então hoje a gente tinha essa linha de que a Dilma tinha mais chances de continuar fazendo com que as políticas públicas avançassem no país, enquanto o projeto do Aécio não era esse. Quando houve a perda, a reeleição da Dilma, e que se iniciou os processos do impeachment, a criação da Lava Jato, nós entendemos que isso é um golpe midiático, né, que foi reforçado pela mídia, de que vamos manchar a imagem daquela que faz políticas sociais para tentar fortalecer um governo que vá aplicar o que nós realmente queremos, que são as privatizações, né, principalmente da Petrobras. Vamos iniciar, então, uma suposta falência da Petrobras e vamos iniciar um processo de desgaste da imagem da presidente. Então, para isso é o entendimento que a gente começa, que iniciou-se o golpe. E o impeachment, que a gente fala que o que mais reforça que o impeachment foi um golpe, né, tirando o fato de que o Temer é pior, né, nesse sentido de corrupção, é que ela foi tirada do governo, mas não perdeu seus direitos políticos, né? Ela pode se candidatar em 2018. Então, assim, a gente acha que isso aí é um linkzinho que fala, peraí, se teve crime, por que ela não perdeu o direito político, né? Então, pra gente, isso é uma leitura de que foi um golpe. E colocar no poder um governo como o de Michel Temer, que só coloca em pauta reformas e projetos de lei antipopulares, só pode significar de que alguém ali está ganhando e não é o povo. O impacto para a juventude especificamente é o mesmo para o resto do país? Sim, não é? É o mesmo, mas tem a especificidade de idade, né? Se a juventude, se os projetos de lei, como a reforma trabalhista, né, e a reforma da Previdência passa hoje no Congresso Nacional, a juventude vai ser a mais prejudicada pela questão do mercado de trabalho. O jovem não entra no mercado de trabalho com uma idade de 16 anos. O jovem que consegue fazer com que tenha, né, a sua formação do ensino fundamental, que ele entre no mercado que ele entre numa universidade, que ele faça uma universidade pública ou particular que seja, mas que entre no mestrado e um doutorado, por exemplo,
esse é um jovem que vai entrar no mercado de trabalho depois dos 25 anos. E é um jovem que vai aposentar depois dos 70. Né? Agora, Natália, a gente pode dizer que esse quadro favorece também, né, um maior debate, mais participação, suscita, provoca o jovem, a juventude? Nós já visualizamos muito isso. Suscitou a juventude dos dois lados. Acho que a partir de 2013, com todas aquelas manifestações que tiveram na Copa, a juventude brasileira ela começou a acordar, que a gente brinca, né? A gente fala que quem veio dos berços dos movimentos sociais sempre esteve nas ruas. Mas quem não bebia dessa água, não estava ligado aos movimentos sociais, não tinha o conhecimento de que as ruas eram um espaço a ser ocupado e eram um espaço de luta. Então a gente vê que desde 2013 a juventude está nessa massa. Tanto para o lado de lutar por políticas públicas, mas quando para um lado mais diverso e tal. E isso começou mais a instigar. Mais à direita ou mais à esquerda? Ou mais à esquerda ou mais à direita, né? Porque é uma polarizaçãozinha que está rolando hoje. E as redes sociais contribuíram muito. Né? A gente brinca que tem os militantes de Facebook, mas a juventude começou a se indagar, se questionar e procurar buscar mais opções de informação. Então, começou a buscar outras mídias, a não ser a mídia, né, tradicional, começou a se interessar mais pelo que o deputado estava fazendo, o que o vereador estava fazendo. Então, a gente tem um crescente. Dentro do Levante, nós tivemos um crescimento muito grande. Né? Em 2016, em setembro, após o impeachment, nós fizemos o 3º acampamento nacional do Levante Popular da Juventude aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte. E nós colocamos 7.000 jovens dentro do Mineirinho para, durante uma semana, debater cultura, esporte, lazer, educação, todas as pautas da juventude. E a gente teve uma receptividade muito grande dos jovens que entraram para o movimento. E o movimento está com uma tendência muito grande a crescer. Por isso, né? Porque essas pautas do governo Temer, né? As reformas, as PECs, né? Do ano passado, elas levaram os jovens a se interessarem mais por política. Objetivamente, o que está ao alcance do jovem fazer em relação a esse cenário um pouco assustador, de muita incerteza no país. Só para a gente encerrar. Bom, a gente acredita que a luta na rua é a forma de pressionar o governo, né, a ouvir a juventude, a ouvir a população. O Levante ele acredita na construção de um novo projeto para o Brasil, que nós chamamos de Projeto Popular, que é que o povo comece a decidir pelo povo, né? Que nós começamos a nos colocar na política, a ter voz, a ocupar os espaços públicos que nos cabe. Então, estar presente nas plenárias da Assembleia Legislativa, estar presente nas ruas, levando a nossa pauta, fazendo conscientização popular todos os dias, conversando com o meu vizinho, na minha escola, né? As ocupações secundárias mostraram isso, que os jovens secundários já estão se interessando. Então, estar presente em todos os espaços, ocupar todos os espaços que nos cabe de debate, expor que a juventude vai lutar pelos seus direitos e que não vai aceitar retrocessos. Que se esses retrocessos nos levarem a enfrentar nas ruas o governo, nós vamos enfrentar. Nós vamos ocupar Brasília, nós vamos ocupar as capitais, nós vamos colocar para a população que existe um retrocesso, que existe um governo que está tirando os nossos direitos e que esse governo não deve ser aceito pelo povo. Natália, muitíssimo obrigada por vir ao Mundo Político. Obrigada pela presença, foi muito bom estar aqui. Eu espero que todos possam conhecer o Levante. Nós estamos no Facebook, no Twitter e o nosso site é levante.org.br. Só procurar a gente lá. levante.org.br. Eu conversei com Natália Ramos, ela é enfermeira, integrante do Levante Popular da Juventude, e nós falamos aqui, o nosso primeiro assunto foi uma organização nesse momento, uma busca de discussão, de debate para a criação do Plano Estadual das Juventudes de Minas Gerais, que está em processo e que vai contemplar aí políticas públicas, né, voltadas para a juventude do Estado, que nós conversamos aqui, que são várias, né, que é representada com muita diversidade, com jovens
de muitas regiões, com tipos de vidas diferentes, de origens diferentes, e o plano precisa contemplar todo mundo. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.